Louvo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui junto com os irmãos para aprendermos mais acerca da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo as suas Bíblias em Salmos capítulo 19. Capítulo 19. Salmos capítulo 19. Se algum irmão tiver dificuldade, o irmão que estiver do lado ajude o irmão. Amém? Salmos capítulo 19. Estarei lendo todo o capítulo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de Davi para o músico mor, a excelência da criação e da palavra de Deus. Versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Senhor nosso Deus, soberano Pai que está no céu, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, ó Pai, diante da tua presença, para louvar, dizer, exaltar o teu santo nome. Gratos a ti, ó Deus, pela mensagem da tua palavra revelada a nós. Obrigado, ó Deus, por termos esse livro, ó Pai, inspirado pelo Senhor, para nos instruir, para nos corrigir, para nos dar direção, ó Deus, no caminho a seguir, que nos aponta, Senhor, para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso clamamos que a tua palavra, Deus, venha ter livre curso em nosso meio, que o Senhor venha encontrar guarita, ó Deus, em corações aqui nessa noite, transformando vidas, salvando, ó Deus, almas, conforme o teu Santo Espírito, Deus, se apraz. Assim nós rogamos que o nosso pensamento seja cativo a Cristo e que toda a glória redunde a Ele, ó Pai. Assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Salmo de número 19, irmãos, é um salmo bastante conhecido, né? O Salmo de Davi, e é um salmo belíssimo. E eu coloquei um tema, né, nesse sermão, um título, e que se refere, né, a esse salmo, e é a eloquência de Deus. A eloquência, a capacidade de Deus ao falar, ao se expressar com desenvoltura. Então, o rei Davi aqui nesse salmo, ele vai estar trazendo
ao nosso entendimento como Deus se expressa com o seu povo, como Deus se expressa com toda a sua criação. Então, nesse sermão dessa noite, nós entenderemos acerca da eloquência de Deus, que Deus revelou assim a Davi. A introdução. O mundo, ele conheceu grandes oradores, como dos tempos passados, como Demóstenes, como Cícero, como João Crisóstomo, como nos nossos dias, Antônio Vieira, Rui Barbosa, quanto mais outros homens que têm influenciado multidões acerca da sua retórica, da forma de se expressar, da forma de falar, da forma de conduzir os discursos, atraindo grandes multidões. Mas ninguém pode igualar-se a Deus em sua eloquência. Deus fala, e fala com tal eloquência que só os insensatos deixam de reconhecer sua existência e se render à sua voz. As obras de Deus, elas proclamam a existência de Deus. Como surgiu o universo? Perguntariam os irmãos. De onde ele veio? O universo, com milhões de estrelas, sistemas planetários e galáxias, existe desde quando? Quem está por trás desta máquina fantástica que gira em perfeita harmonia? Uns podem dizer que esse universo que é vastíssimo, grande em poder e formosura, veio através de um resultado de uma explosão. Outros dizem que ele é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Mas será que a desordem pode gerar ordem? O acaso pode dar luz e vida em sua múltipla variedade, como nós vemos no mundo? Assim, como um rato correndo sobre as teclas de um piano não pode tocar uma serenata perfeita, assim também este complexo universo não pode ser resultado do acaso ao certo. Seria mais fácil crer que nós fizéssemos uma sopa de letrinha e jogássemos ela para o alto e ela caísse com uma completa enciclopédia, do que crer que esse mundo perfeito foi criado do nada, foi criado por uma explosão. Então, nós devemos entender que esse mundo, ele não foi criado através de uma explosão. E eu acho muito fantástico um exemplo que o Adalto Lourenço uma vez usou. Ele contou que ele tinha feito isso numa faculdade, e ele usa sempre quando ele está explicando a criação do livro de Gênesis, para essas pessoas que creem que o mundo foi criado através de uma explosão. Aí ele fala: eu quero contar para vocês uma receita do bolo de chocolate. Aí ele conta. Vamos pensar. Havia um caminhão de entrega que nele havia farinha, chocolate em pó, leite, ovos dentro desse caminhão. E essa pessoa estava conduzindo esse caminhão e chega em um certo lugar que havia uma ribanceira. E esse caminhão, ele perde o controle e ele começa a capotar. Ele começa a capotar, e tudo que estava atrás do caminhão, o ovo, a farinha, o leite, o chocolate, tudo foi se misturando quando o caminhão foi descendo a ribanceira. Aí o Adalto Lourenço contando. Então, quando chega lá embaixo, esse caminhão, ele explode. Explodiu o caminhão. Aí ele diz: mas, quando apagaram aquele fogo, os homens foram naquele baú daquele caminhão, e ao abrir o caminhão, eles encontram um bolo gigante de chocolate. Aí as pessoas: não, como não pode? Isso não pode acontecer. Aí ele fala: então como você quer dizer que o universo, toda a sua perfeição, foi criado por uma explosão? Se você não crê uma coisa tão simples, que um bolo de chocolate não pode ser feito assim, como você vai me dizer que esse universo tão completo, com as leis dele, pode ser feito por uma explosão? Então ele fala: isso já cai por terra quem pensa assim. E se nós, irmão, estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. E se nós estivéssemos mais distante do Sol, nós morreríamos congelados. Este universo, ele não surgiu sozinho e nem independente. Ele foi criado com leis, com um curso, com um propósito. Ele foi perfeitamente projetado. A matéria não é eterna nem autoexistente. E a Bíblia, ela começa lançando o fundamento desta verdade. Ela diz: no princípio criou Deus os céus e terra. Gênesis 1, versículo 1.
A eloquência de Deus pode ser notada nesse salmo de duas formas, e é que nós vamos estudar essa noite. A eloquência de Deus, o primeiro ponto, é a eloquência de Deus que emana da revelação natural, que se encontra do versículo 1 ao versículo 6. O rei Davi, ele afirma: os céus proclamam a glória de Deus. O filósofo alemão Immanuel Kant disse: duas coisas me encantam: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. A palavra proclamar aqui tem um significado cheio, rico, vasto. Significa o romper de uma fonte, de uma cascata, jorrando suas águas abundantes. Quando olhamos para o céu, há uma comunicação que jorra das alturas, com singular beleza e esplêndida exuberância, que nos mostra a revelação de que há um Criador. E como é essa revelação natural? Nós estudaremos aqui essa noite. Essa revelação natural, ela é uma revelação clara. A palavra diz aqui no versículo 1: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Você foi criado com a capacidade de olhar para cima, erguer os olhos e ver a mão de Deus nas estrelas, ver o seu fulgor no esplendor do sol, a sua bondade na variedade dos campos ornados pelas flores. Deus pôs suas impressões digitais na obra de sua criação. Os montes altos, as campinas verdejantes, as aves do céu, os peixes do mar, os animais que percorrem os campos, a terra está cheia da bondade de Deus e os céus resplandecem a sua glória. E isso é a prova clara que há um Criador que projetou de maneira perfeita toda a criação. Então essa revelação, uma revelação clara de que há um Criador. E há algo muito interessante, irmãos, que vários cientistas do nosso meio, vários cientistas que são ateus, antigamente, tempos atrás, eles diziam: não, o universo é obra da evolução, é uma explosão cósmica que aconteceu. Mas hoje em dia é tão evidente que por trás de toda a simetria, de toda a beleza, de toda a perfeição do universo, os próprios cientistas que não creem em Deus, eles dizem: mas há um ser inteligente que arquitetou todas as coisas. E hoje diz na ciência, chama-se de design inteligente. Eles não vão afirmar para você que há um Deus. Aí ele fala: não, esse espaço complexo, esse universo complexo, a forma perfeita que tudo é formado, só pode ter algo inteligente por trás disso. Eles não vão dizer que é Deus, mas nós sabemos que é o nosso Deus que coordena todas as coisas. E também a revelação natural, ela é uma revelação constante, como diz o versículo 2: um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Cada dia é um tempo singular da ação e das oportunidades de Deus na história. Deus não apenas colocou o seu nome nas estrelas e revelou-se na grandeza do universo, mas fala conosco todos os dias e todas as noites. O discurso de Deus não é monótono, sua linguagem é rica, sua variedade é abundante, seus métodos são variados, suas oportunidades são do seu mais profundo amor. Cada gota do orvalho é diferente, cada amanhecer traz um novo colorido e uma nova esperança. Cada entardecer Deus pinta com um quadro novo e majestoso, dizendo que é algo constante. Deus se revela pela natureza de forma constante. E se o homem ele parar para olhar o céu, olhar as árvores, olhar os animais, ele começar a refletir nisso, ele vai ver o ser de Deus que está assinado em toda a criação. Certa vez eu estava lendo um livro que contava-se a experiência de um cientista ateu. E esse cientista, ele se especializou a estudar acerca do floco de neve. E ele fotografava aqueles flocos de neve, e ele começou a ver algo muito fascinante. Ao fotografar aquele floco de neve, ele começou a ver que
cada floco de neve, ele tinha a simetria de três pontas, e cada floco de neve, nenhum era igual ao outro. E ele falou assim: como pode isso? Olha que coisa tão maravilhosa! É impossível que isso foi feito do nada, do acaso, assim, uma explosão, de uma evolução. E aquele homem, ao ver aquilo, ele começou a Deus tocar no coração daquele homem. Ele foi para as Escrituras Sagradas, e ao ler a palavra de Deus, ele começou a ver dentro das Escrituras o que apontava para a Trindade. Então, o que está dizendo? A criação tem a assinatura de Deus. E aquele cientista ateu, ao estudar a natureza, ele viu a assinatura de Deus. Aí ele começou a marcar na Bíblia quantas referências da Trindade, de três, e ele falou assim: só pode ser obra de Deus. E aquele homem, ao estudar o floco de neve, ele se rendeu, porque a assinatura de Deus, irmãos, está em toda a sua criação. E essa assinatura, ela é constante, todos os dias que nós pararmos, nós meditarmos, nós olharmos para a natureza, nós veremos que lá há um Criador. E essa revelação natural, ela também é uma revelação sem linguagem, como diz o versículo 3, não há linguagem, nem fala. A voz da natureza não é articulada em palavras. O discurso não é dirigido aos ouvidos, mas aos olhos. Deus é visto antes de ser ouvido. Ele é Criador antes de ser Redentor. E algo muito importante, e algo que muito mexeu comigo, foi que esses dias, até conversando com minha esposa, e a gente falando, que nós fomos fazer a ultrassom do bebê, e com apenas 13 semanas, e nós olhamos, ao olhar a médica fazendo ali a ultrassom, aí nós vimos, aí a médica falava: olha, ele está com as duas mãozinhas juntas, olha os pezinhos, olha o cérebro, olha o coração batendo. Aí eu olhava assim, eu falei: meu Deus, olha que obra gloriosa de Deus, olha o que Deus faz. Aí a médica falou: sabe qual é o tamanho dele? 7 centímetros. Eu falei: meu Deus, 7 centímetros, olha tudo perfeito, olha o que Deus faz. Aí ela fala: olha o nariz está perfeito, os olhos estão perfeitos. Aí eu olhava assim, eu falei: meu Deus, tu és maravilhoso, porque toda a criação mostra que é um Deus soberano, e essa não precisa de linguagem física, mas só de olharmos nós sabemos que há um Deus que fala através de toda a sua criação. Essa revelação, ela também é uma revelação universal. No versículo 4, a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Nenhum homem pode ficar fora do alcance desta revelação. Ela ultrapassa todas as barreiras, ela invade todos os recantos do universo, ela penetra em todas as nações, povos, etnias, desde os grandes centros urbanos e aqueles que vivem nas selvas mais espessas. Todos, sem exceção, sem distinção, são alcançados pela eloquência da revelação divina. Eu já trouxe esse exemplo algumas vezes, mas gostaria de trazer novamente para alguns irmãos que aqui não estavam. Certa vez o irmão Árabe estava lendo um livro, e ele chegou a mim e contou um fato que aconteceu sobre o livro, e contava a história de um homem que ele era traficante de órgãos. E esse homem, o que ele fazia? Ele roubava as crianças, das mães, das maternidades, dos locais onde ele encontrava a criança. E esse homem pegava essas crianças e levava para um lugar muito distante. Aí ele conta nesse livro uma experiência dele. Ele falou que certo dia ele viu uma criança que não foi criada pelos seus pais, que nunca tinha tido contato com religião, falar sobre a palavra de Deus, e ele vê essa criança saindo do acampamento. Aí ele olha e fala: para onde essa criança vai? Eu vou seguir essa criança. Aí ele conta que ao seguir essa criança, ele vê essa criança subindo num lugar alto e ele acompanhando de longe. Aí ele foi escondido, chegando mais perto para ouvir o que ela falava. Essa criança olhava para o sol e falava: sol, eu sei que alguém te criou, peça a ele para me tirar daqui.
Ao esse homem ouvir essa criança, que nunca tinha tido contato com a religião, ao falar ao sol que o sol foi criado por alguém, esse homem fala que ele caiu ao pranto, chorando e se arrependendo dos seus pecados, se convertendo ao Senhor e mudando de vida. Pegou aquelas crianças, entregou todas, passou pela justiça, pagou pelo seu pecado, mas foi transformado. O que isso nos mostra, irmão? Está dentro de nós. Essa revelação universal, ela alcança a todos os povos, que sabem, por trás de toda essa majestade natural, há um soberano Criador. A revelação também natural, ela é majestosa. No versículo 5 e 6 diz assim: o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus, o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Deus não apenas se revelou, mas o fez com exuberância. Sua comunicação é bela e pomposa. Quem pode criar do nada milhões de mundos estelares? Quem pode criar o romantismo do entardecer, o mistério da noite estrelada, o encanto do romper da alva? Somente Deus pode fazer isso. Quem pode desvendar os mistérios de uma obra tão fantástica? É impossível não perceber as digitais do Criador nos contornos multiformes das nuvens que dançam nas extensões do horizonte ao mover do vento. É impossível não perceber a extravagante criatividade do Criador na beleza dos lírios que são vestidos de forma mais gloriosa do que o rei Salomão, e as campinas com seus belos arvoredos e os pássaros que cantam alegremente no entardecer. Tudo isso aponta para uma obra fantástica e perfeita. É impossível não ficar extasiado diante do mistério dos mares, cheios de cardumes, e das ondas também gigantes que se desfazem na terra, beijando as areias da praia. É impossível não ver a voz de Deus na brisa refrescante dos campos, na chuva que cai fertilizando a semente no ventre da terra. É impossível não ver a face de Deus no canto do sabiá, no rosto do próximo e no sorriso de uma criança. Davi, então, olha para o céu de forma majestosa e vê ele como um noivo saindo do teu tálamo, à busca da sua esposa pelo caminho. Aquele noivo que saía como um herói. Ele dizia, ele mostra a exuberância do ser que Deus criou, a exuberância do astro, o sol. É como que ele fosse atrás da sua noiva, percorrendo de uma extremidade à outra na passarela do céu, mostrando a grandeza e a obra de Deus. Também nós iremos também estudar nesse sermão acerca da eloquência que emana da revelação escrita. O versículo 7 e 14 estará tratando da eloquência que emana da revelação divina escrita. Davi agora tira os olhos do céu e os coloca na palavra escrita de Deus. Deixa a revelação natural e exalta a revelação especial. A primeira revelação exalta a existência e a majestade de Deus, e a segunda revelação exalta a sua graça. A primeira revelação nos convence do seu poder, e a segunda nos convence do seu amor. A primeira nos faz crer que Deus é sábio e poderoso. A segunda revelação nos mostra o quanto Ele é misericordioso. Então, nós estaremos estudando agora sobre as excelências da palavra de Deus que Davi assim pontua, que está no versículo 7 ao 9. A primeira excelência da palavra de Deus é: a palavra de Deus, ela é perfeita. O versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita. Na palavra de Deus não há erro, equívoco nem engano. Ela é inerrante, infalível e suficiente. Nada pode ser acrescentado, tirado, nem alterado da sua palavra. Ela está completa. As obras humanas, as teorias dos cientistas sofrem alterações, mas a palavra de Deus não muda, ela é perfeita eternamente. John Wesley disse uma vez: a palavra de Deus, ela não foi escrita por homens bons ou anjos bons, pois se fosse escrito por homens bons, os homens estariam mentindo, falando que a palavra é escrita por Deus.
E também não poderia ser escrita por homens maus e anjos maus. Porque, se fosse escrita por tais, eles não poderiam escrever algo tão glorioso e esplêndido. Ele diz: a Bíblia só tem uma alternativa para ela. A Bíblia foi escrita pelo próprio Deus, usando homens inspirados para revelar a nós a sua vontade. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita, porque o próprio Deus assim a revelou a nós. Também, outra excelência da palavra de Deus é que ela é fiel. No versículo 7, na parte B, na parte C, o testemunho do Senhor é fiel. Então, na parte C do versículo 7 diz que a palavra de Deus é fiel. O Deus que fala, Ele cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Deus vela pela sua palavra em cumpri-la. Ela é a verdade absoluta, completa, cabal e libertadora da parte de Deus. Aquele que põe nela a sua confiança jamais será confundido, porque aquele que a transmitiu a nós, Ele é fiel para cumprir tudo que está na tua palavra. Hoje, estudando com os adolescentes, a gente conversando sobre acerca do advento de Cristo, a palavra de Deus, e o comentarista deixava bem claro, ele falava que a palavra de Deus, o tema da palavra de Deus é Cristo Jesus, e toda a palavra de Deus foi permeada de profecias acerca do nascimento de Jesus. Toda a Escritura apontava para as profecias, para quê, irmãos? Para nos mostrar a fidelidade de Deus, para nos mostrar que foi Deus de fato que assim deu a sua palavra. Então, por isso nós podemos confiar plenamente, porque várias dessas profecias, estudando com os adolescentes, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, que ele andaria no jumentinho. Todas as coisas que falavam de Cristo foi se cumprindo na sua vida, e aponta para quê? Para a fidelidade de Deus, que tudo que ele diz é a plena verdade. Também, outra excelência é que a palavra de Deus, ela é justa. O versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus, ela é reta, ela é justa, como revela Deus na sua majestade, soberania, poder, e também é enfatizar a sua misericórdia. É justa quando fala que o homem é barro, mas também que ele é alvo do imensurável amor de Deus. A palavra de Deus é justa quando ela narra a vida dos santos de Deus sem omitir os seus fracassos. O próprio Davi, que era segundo o coração de Deus, Deus em sua palavra mostra a fidelidade de Davi no relacionamento e também a sua infidelidade ao pecar com esse Deus. Então, a palavra de Deus, ela é justa, ela mostra tanto a fidelidade como a infidelidade do homem, porque Deus, a preocupação de Deus é mostrar que Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, e que Ele, para cumprir a sua justiça, Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Também, outra excelência da palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela é pura. O versículo 9 diz: o temor do Senhor é limpo. A palavra de Deus é pura e santa, porque o seu autor é santo. Tudo que procede de Deus é santo e puro. Ela não é somente pura, mas também ela purifica o homem. É por meio dela que o jovem pode guardar puro o seu caminho. Ela é a água que nos lava. Nela não há nenhuma contaminação. É a luz, e aonde ela chega, as trevas do engano e do pecado não podem prevalecer. A palavra de Deus, ela é pura, e onde ela está, irmãos, e onde ela entra, ela tira a impureza. Também, uma excelência da palavra de Deus é que ela é eterna. Versículo 9 também diz na parte B: e permanece eternamente. Os conceitos, os dogmas, as filosofias humanas passam, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não sofre revisão, ela não se desatualiza, ela não muda, ela jamais fica
caduca ou ultrapassada. A palavra de Deus, ela é sempre atual, jamais ela fica obsoleta. Ainda que os críticos se levantem contra ela, inserindo todo o veneno crítico, a palavra permanece ilesa sobre todas as contaminações e conspirações. É o exemplo que existe do filme Código da Vinci ou o livro. Se você ler esse livro ou ver o filme, ele fala muitas coisas contaminando, conspirando contra a palavra de Deus. Ele vem falar de Jesus, que Jesus tinha um relacionamento com a mulher. Ele vem falar várias coisas que de fato não está na palavra de Deus. Mas tudo isso é uma conspiração, mas a palavra de Deus, ela destrói todos esses dogmas, destrói todas as filosofias, destrói todos os conceitos humanos, porque é uma palavra que ela permanece eternamente. A palavra, ela tem resistido a toda sorte de perseguição, triunfou sobre as fogueiras, foi trancada até nas bibliotecas, foi proibida, caçada como um livro perigoso. A fúria dos homens maus e a sanha do inferno tem maquinado contra a Bíblia. Homens ostentando arrogantemente suas teorias têm se levantado com orgulho, em nome da ciência, tentando ultrajar e desacreditar as Escrituras. Mas seus argumentos enganosos caem na vala do esquecimento, pois a palavra de Deus, ela é destemida, segue sua trajetória vitoriosa como palavra infalível, inerrante e eterna. Irmãos, a palavra de Deus, ela há de se cumprir, porque o Deus que a deu a nós, Ele é eterno, e também a tua palavra é eterna. E eu me lembro na história, irmãos, para demonstrar um pouco de como essa palavra ela é eterna, e Deus assim preserva ela, e preservará ela por toda a eternidade. Eu me lembro dos valdenses. Os valdenses foram um povo dos primeiros séculos, e eles eram perseguidos por ser cristãos. A igreja católica e as pessoas que não eram cristãs, elas perseguiam o povo valdense. Mas algo muito lindo que acontecia no meio desse povo. Esse povo, ele não poderia morar na cidade. O que eles faziam? Eles se distanciavam, moravam em montanhas, nas matas, e ali eles ficavam escondidos. E olha só o que ele fazia. Cada família, ela tinha que ter decorado um livro da palavra de Deus. Então, o livro dos valdenses dizia: você deve decorar tal livro da Bíblia. Você decora Gênesis, você decora Êxodo. Então, cada um deveria decorar, cada família deveria decorar um livro. Por que ele falava? Sabe por quê? Porque se vier a perseguição, e se eles invadirem aqui e nos tirar a Bíblia de nossas mãos e queimá-las, eles não podem tirar do nosso coração e da nossa mente. Aí ele falava: se eles nos tomarem a Bíblia, nós a reescreveremos toda por completo, porque ela não está aqui, ela está aqui. E é por isso que essa palavra eterna deve estar gravada aqui em nossos corações, porque ela é eterna e ela vai caminhar conosco até a eternidade. Então, nada nem ninguém pode tirar esse privilégio que o povo de Deus tem de ter essa palavra eterna em suas mãos e também em seu coração. Que sejamos como os valdenses, irmãos, que nós amemos esse livro, sabendo que essa palavra é eterna e nos levará um dia para a eternidade. Também, no ponto 2, nós estaremos também falando sobre o efeito da palavra de Deus. Nós voltaremos aqui no versículo 7. Qual é o efeito da palavra de Deus? O versículo 7 diz, no ponto B, que ela refrigera a alma. A palavra de Deus, ela restaura a nossa alma. As filosofias humanas, por mais profundas, não podem arrancar a alma do poço escuro da escravidão. As religiões concebidas no tubo de ensaio artificial da mente humana jamais puderam trazer o homem de volta para Deus. Os esforços, as obras, os méritos, a religiosidade do homem, a penitência são insuficientes para reconciliar o homem com Deus. Mas a palavra de Deus, ela é luz para quem está em trevas, é remédio para quem está doente, ela é fogo que purifica, martelo que quebra o coração duro e espada do Espírito. O propósito da palavra de Deus é trazer-nos de volta para Ele e restaurar nossa alma.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós somos santificados pela palavra de Deus. A palavra é espírito e vida. O conhecimento dela nos liberta. Quando ela é proclamada para um vale de ossos secos, daí pode se levantar um exército, como em Ezequiel 37. Quando a palavra foi pregada por Jesus, o coração dos caminhantes de Emaús começou a arder. Quando Pedro pregou a palavra no Pentecoste, quase 3.000 foram salvos. A palavra arrancou também os tessalonicenses da idolatria e libertou os efésios da feitiçaria. É por meio da palavra de Deus que o homem é libertado, pois na palavra de Deus ela revela que somente o Senhor Jesus Cristo é que restaura a alma do homem e lhe dá a vida eterna. Se há perturbação em sua alma, se renda à palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos revela a necessidade do homem de um Salvador. E esse Salvador, ele está a todo momento à espera daqueles que hão de crer no seu nome, se render na tua grande salvação, porque ele está de braços abertos para libertar o homem do flagelo da sua alma, das inquietações da sua alma. Por isso, confie nesse livro, confie no que ele revela acerca do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, pois ele é o único que pode trazer descanso para a alma do homem. E outro efeito da palavra de Deus também é que ela dá sabedoria aos simples, como diz no último ponto aqui do versículo 7, e dá sabedoria aos simples. Então a palavra de Deus dá sabedoria ao homem mais simples. A sabedoria no mundo, ela é loucura para Deus, ela torna o homem arrogante, o conhecimento ensoberbece. A sabedoria do mundo, ela é terrena, carnal e demoníaca. Ela insulta a Deus e exalta o homem como um ser independente. Ela diviniza o homem e humaniza Deus. Por isso, essa sabedoria gera escravidão, infelicidade e deságua em morte. Augusto Conte, pai do positivismo, disse que se dessemos educação aos homens, construiríamos a sociedade perfeita. E isso é mentira, porque sem Deus nenhum homem é transformado. E nós podemos ver muito bem isso acerca das guerras que nós temos visto, a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E você vê coisas mais infundadas. Esses homens estão travando guerras. Mas por quê, irmãos? Somente aqueles que têm Deus, eles têm a direção correta a se fazer, e eles lutam pelas coisas corretas. Porque Deus, ele dá sabedoria aos simples, que não vão brigar por coisas terrenas, mas vão brigar por coisas que levarão eles para o céu. Eles brigarão nesse mundo para glorificar o nome de Deus, para manifestar a sua glória, para o avanço do teu reino. E é assim que Deus nos dá sabedoria. As filosofias humanistas, como o racionalismo, o iluminismo, o evolucionismo, levaram a humanidade para um fundo de um abismo espiritual. Porém, aqueles que se colocam debaixo da autoridade da palavra de Deus, eles tornam-se sábios. Eles olham para a vida com a perspectiva de Deus. A sabedoria não é dada aos arrogantes, mas aos simples. A sabedoria é para aqueles que se despojam da vaidade, onde reina o orgulho e impera a loucura. O analfabeto, ele pode discernir o sentido da vida se ele se entregar completamente à palavra de Deus. O jovem pode ser mais sábio que o velho se ele pautar a sua vida na palavra de Deus. O fraco pode ser mais forte do que o gigante se a fé dele está firmada na palavra de Deus. E é algo muito importante que eu li uma vez um livro que mostra como Deus, ele muda de fato o ser da pessoa. Certa vez estava lendo um livro acerca de uma aldeia indígena que ela era canibal. E essa aldeia, as pessoas que eles pegavam passando por volta da aldeia, eles matavam e comiam essas pessoas. Aí certa vez chegou um pastor missionário para evangelizar essa aldeia, e esse missionário ele foi comido por aqueles homens. E logo depois, um missionário, ao saber do que tinha acontecido, Deus move o coração daquele missionário de ir para essa terra.
mesmo lugar onde já havia um missionário sido morto. Deus leva ele até lá, e ele chega naquela cidade, ele começa a pregar o Evangelho, e há uma grande transformação. A palavra de Deus começou a transformar o coração daqueles homens daquela aldeia. Aqueles que eram canibais, que comiam homens, dessa vez estavam se rendendo à palavra de Deus, estavam se rendendo aos ensinos da Escritura Sagrada. Aí conta nesse livro, que esse pastor, ele começou a ensinar a esse povo. Eles construíram uma igreja, e que aquele povo, ele começou a preparar obreiros para aquela igreja, porque ele falava: eu preciso ir para outro lugar, para outra aldeia, que também são pessoas canibais. Então ele instruiu todo aquele povo, eles mudaram a sua maneira de viver, viveram conforme a vontade de Deus. E esse homem vai para outra aldeia. E chegando na outra aldeia, esse pastor chegando na outra aldeia, ele é o que, irmãos? Ele é morto. Aquele povo daquela aldeia mata aquele homem e come aquele homem. Mas aí, certa vez, um navio naufragou à beira dessa aldeia que o povo se converteu. Aí, chegando lá nesse navio que naufragou, várias pessoas desceram e foram para essa aldeia. E chegando nessa aldeia, um homem ateu disse: que negócio é esse? Que negócio? Vocês têm uma igreja aqui? Vocês leem esse livro? Isso é ultrapassado. Ninguém crê mais nesse livro. Não crê nesse livro, isso está ultrapassado. Aí conta-se o livro que esses homens indígenas chegaram para ele: vem cá, por favor, nos acompanhe. Aí chegou a ele, levou ele para trás da igreja. Aí chegaram atrás da igreja. O que tinha atrás da igreja? Um forno gigante. Aí perguntou para ele: o que você vê? Eu falei assim: eu acho que é um forno gigante. O ateu responde. Ele falou: então, se você diz que esse livro é falso, que ele é ultrapassado, que ele não muda a vida do homem, se você diz isso, sabe onde você estaria se isso não fosse verdade? Você estaria ali, porque era ali que nós cozinhávamos os homens que nós matávamos. E aquele ateu, naquele momento, ele parou e está dizendo: é verdade. E ele se converteu. Por que ele não falou? Se essa palavra não muda, então nós podemos voltar a comer os homens. E ele falou: não, ela muda sim. E muda, porque é a palavra de Deus que dá sabedoria até aqueles que são indoutos, incultos. É a palavra de Deus que transforma. Ela transforma tanto o mais fraco também como o mais forte. Nós devemos confiar. E também a palavra de Deus, um efeito dela é que ela alegra o coração. Versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Este mundo está marcado e dominado pela tristeza. Este mundo é um vale de lágrimas. As pessoas estão vivendo com a esperança morta. A tristeza, a ansiedade, o medo e a depressão são as marcas da sociedade contemporânea. São os sonhos que não se realizam que deixam as pessoas desmotivadas. É o casamento que não aconteceu, é o casamento que acabou, são os filhos que não foram aquilo que se esperou que eles fossem, é a vida financeira que nunca deslanchou, é a dor de um amor não correspondido, é a angústia de não encontrar uma resposta para a vida na filosofia, na religião, no trabalho, no dinheiro, no prazer e no sucesso. Esses homens vivem em desespero. Neste mar de tristezas, a palavra de Deus alegra o coração. Davi disse: a palavra de Deus, ela alegra o coração. Ela traz uma fonte que tira a sede da alma. A alegria que ela dá é independente de qualquer circunstância. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava à beira de ser morto, mas ele diz à beira de ser morto que ele podia todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então por quê? Porque não é as circunstâncias que tiram a alegria dele, porque a alegria dele está firmada em Deus. Por mais que venham dificuldades, por mais que nós choremos, irmãos, mas nós sabemos que a alegria ela vem pela manhã. Nós sabemos que por mais que venham as circunstâncias mais adversas, por mais que possa vir a perda de um filho, a perda da esposa, a perda do marido, por mais que venha qualquer coisa trágica, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a alegria, ela vem. A palavra de Deus, ela alegra o nosso coração. Eu lembro muito bem, certa vez,
quando um jovem, uma criança na minha rua, que logo no início da minha conversão, e na época, minha mãe, meus familiares católicos, e eles me colocaram como padrinho dessa criança. Eu não era crente ainda. E eu lembro que ele fazia aniversário um dia depois do meu. E no dia do meu aniversário, ele começa a passar mal, e ele é levado para o hospital. E no dia do meu aniversário, um dia antes, no dia 13, no dia 14, o pai dele chega aos prantos na minha casa, chorando, o médico falava que ele estava muito mal, ele ia fazer 1 ano de idade no outro dia, e eu vou para a igreja, ia ter um culto na igreja, um culto das irmãs, era a festividade das irmãs, e eu lembro muito bem, eu cheguei meio atemorizado, pensando, mas foi algo tão lindo, que quando eu estava sentado no banco da igreja, orando a Deus pelaquela criança, Deus falou no meu coração e falava: pode ficar tranquilo, pois a alma dele está segura, a alma dele está comigo, não se preocupe com isso, irmãos. E eu ouvir aquilo, eu parei assim, e baixei a cabeça, e comecei a orar ao Senhor, mas com certeza me deu uma alegria. Aí com minutos, irmão, foi questão de minutos, chega os vizinhos na porta da minha casa, ou na igreja, me chamando. Aí me chamaram, quando eu saí, assim, recebemos a notícia agora, a criança morreu. Mas irmãos, eu estava com o coração tão em paz, porque Deus já tinha me mostrado, não era a morte dele, mas a felicidade de ele estar salvo, a felicidade daquela criança a estar no seio de Deus, porque poderia ter passado essa vida e se tornado um inimigo de Deus, mas Deus, por tua graça, recolheu ele, mesmo na tenra idade, mas recolheu ele para o seio de Deus, e isso me trouxe paz. Então, as maiores e piores circunstâncias desse mundo, irmãos, devem nos fazer olhar para Deus e confiar que nele há alegria para o nosso coração. E também nós vamos estudar agora acerca do valor da palavra de Deus para encerrarmos. No versículo 10, ela nos diz que a palavra de Deus ela é melhor do que a riqueza. Ela diz: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. O ouro é um símbolo do que há de mais nobre. O ouro depurado é sem escória, sem sujeira, ele é puro, ele é valioso. Mas a palavra de Deus é melhor do que muito ouro. Conhecer a palavra de Deus é melhor do que obter riquezas. A riqueza não restaura a alma, não dá sabedoria, nem ilumina os olhos. A riqueza não produz em nós dependência de Deus, nem vivifica a nossa alma. A riqueza, embora dê conforto, ela não oferece paz. Embora ofereça poder, ela não dá descanso para a alma. A riqueza, embora afaste determinadas amarguras na terra, não afasta os horrores do inferno. Mas aquele que descobre a mina da verdade das Escrituras encontra um tesouro inesgotável. Esta é a verdadeira riqueza, que o ladrão não rouba e que a ferrugem não corrói e a traça não rói. A riqueza do ouro pode lhe dar um pouco mais de conforto entre o berço e a sepultura, mas não lhe garante herança eterna e incorruptível. Jesus perguntou: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus chamou de louco o homem que pensou que a riqueza pudesse dar garantia à sua alma. Jesus falou ao rico que vivia no luxo, sem se aperceber do pobre Lázaro que comia as migalhas à beira da sua mesa, cheio de chagas à sua cor. Esse rico descobriu que atrás da cortina da riqueza do tempo, na eternidade, sua herança era tormento e fogo inapagável. A riqueza, irmãos, é enganadora. O conforto desse mundo é miserável e desvia o homem de Deus. O refúgio do homem só está ser rico da palavra de Deus. O refúgio do homem só está se estar debaixo das asas do seu Deus, que o protege de todo mal. Sim, conhecer a palavra de Deus ela é 1000 vezes melhor do que ser rico. Devemos ter fome da palavra de Deus e não de ouro. Devemos buscar o conhecimento da palavra e não afadigar a nossa alma em busca de riqueza. Ser pobre de ouro
rico da palavra é melhor do que ser rico de ouro e pobre da palavra. O ouro é um tesouro falso que se acaba, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é melhor que alimento. O final do versículo 10 diz: mais doces do que o mel e o licor dos favos. O mel é considerado, irmãos, o alimento mais completo, mais delicioso, mais terapêutico. Ele é um alimento que ele junta tanto a parte animal como a vegetal. Comer, nós entendemos que é uma necessidade básica de cada um. Nosso corpo precisa ser alimentado. Só um corpo surrado pela doença, ele não vai ter apetite para comer. Comer também, ele é um deleite, dá prazer também comer. E Deus, ele é tão criativo que, além de criar uma infinidade de gêneros de alimentos, colocou sabores diferentes em cada um deles, para cada um de nós, para que cada um de nós pudéssemos apreciá-los. Mas devemos entender que a palavra de Deus é mais saborosa e mais nutritiva do que o alimento mais excelente. Ela é mais necessária para o homem do que o pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se temos fome de pão todos os dias, mais fome deveríamos ter ainda do pão do céu. Que tenhamos, irmãos, como prioridade nos alimentar da palavra de Deus, pois ela é a única coisa que fortalece a nossa alma. E também nós veremos o poder da palavra de Deus. Ela desvenda os pecados ocultos. O versículo 11 e 12 diz: também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. A palavra nos torna. A palavra, irmãos, ela desvenda os pecados ocultos. Onde a luz chega, as trevas precisam abandonar e bater em retirada. As trevas não prevalecem contra a luz. É impossível ser invadido pelo poder da palavra de Deus sem abrir as cavernas dos corredores escuros da alma. Onde a palavra de Deus chega, as máscaras caem, a mentira é exposta e as desculpas se diluem. A palavra gera convencimento de pecado. Quando lemos a palavra, ela também nos lê. Quando a esquadrinhamos, ela nos penetra como espada de dois gumes. Quando viajando pelas páginas da palavra, ela vai abrindo as portas do nosso coração e nos revelando tudo aquilo que estava escondido no porão de nossa vida. Ela age como um pá que vai jogando fora toda a podridão do nosso coração. Ela age como um bisturi que vai cortando os tumores infectados da nossa alma. Ela age como luz que vai clareando os cantos mais escuros da nossa vida. Como um martelo, ela vai quebrando as pedreiras do nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é viva. E como diz Moody, a Bíblia afastará você do pecado, ou o pecado afastará você da Bíblia. Há muitas pessoas, irmãos, que se cauterizam, que a consciência não sente mais o pesar dos seus pecados. Elas estão na igreja, mas vivendo no pecado. Carregam a Bíblia e até leem a Bíblia, mas não obedecem. Têm aparência de piedade, mas por dentro estão cheios de podridão. Elas têm palavras de poder, mas atos de fraqueza. Têm rótulo, mas não conteúdo. Têm nome de que vivem, mas estão mortos. Essas pessoas precisam ser feridos pela espada da palavra de Deus, para que assim eles não caiam na condenação do pecado. Então, a palavra de Deus, ela desvenda todos os pecados ocultos, para que assim nós nos arrependemos dele e nos rendemos ao nosso Deus. A palavra de Deus, ela age com poder também, e ela gera em nós desejos elevados. O versículo 14 diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi agora quer que seus desejos, suas motivações, seus sentimentos, sua vida íntima seja bonita aos olhos de Deus. Ele quer coerência, transparência, quer viver na luz, quer tirar as máscaras e reconhece que não deve viver de aparência, de fachada, mas ele deve viver segundo a verdade de Deus em seu íntimo.
Davi quer que seus sentimentos e palavras sejam não apenas aprovados pelos homens, mas que sejam agradáveis a Deus. Ele não busca aprovação popular, nem busca aplausos humanos. Ele não quer popularidade, mas ele quer agradar a Deus. À medida que a palavra vai enchendo o nosso coração, nossa vida íntima vai sendo transformada, nosso caráter vai sendo corrigido, nosso temperamento vai sendo controlado pelo Espírito Santo. À medida que a palavra vai transbordando da nossa vida, as virtudes de Cristo e o fruto do Espírito vão se manifestando em nosso viver. Quando estivermos cheios da palavra, não poderemos estar mais cheios do pecado. A boca fala do que o coração está cheio. Se dentro de nós habitar a palavra de Deus, dos nossos lábios vão brotar palavras agradáveis a Deus. Então, nossa língua será como remédio e fonte de vida. E para concluir, Davi, ele termina dizendo que a palavra levou-o a conhecer a Deus como seu refúgio, como a sua rocha, e como o seu Salvador, o seu Redentor. Ele não buscou a palavra por mera curiosidade. Ele viu além da mera letra. Ele conheceu o Senhor da palavra. Ele encontrou não apenas conhecimento e luz para a sua mente, mas sobretudo, ele encontrou salvação para a sua alma. Deus revelou ao homem por meio da natureza, para manifestar ao homem o seu poder, sua sabedoria, sua grandeza e sua majestade. E por meio da sua palavra, Deus se manifestou para mostrar o seu amor, sua misericórdia, sua justiça, sua santidade. Revelou aos homens a necessidade de um Salvador, ensinando pelas Escrituras Sagradas que o homem só tem segurança se estiver firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e que ele só pode ser salvo se ele confiar toda a sua vida ao seu Senhor e Redentor, que morreu numa cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se revelou por meio da sua palavra, para que você creia no Senhor Jesus e seja salvo. Creia no Senhor Jesus. Creia na palavra do nosso Deus. Ele se revelou ao homem. Ele falou ao homem com o único intuito, para que o homem se reconcilie com ele e se renda ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que é pregada nos campos missionários. Essa é a palavra que muda a vida nos confins da terra, porque essa palavra aponta unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Essa palavra aponta para aquele que o único que pode dar segurança ao homem. Não firme, irmãos, a nossa vida nos conceitos desse mundo. Não firme a nossa vida nessas coisas passageiras, nem no ouro, nem na prata, nem naquilo que corrói que tudo consome. Vamos firmar a nossa vida na rocha que permanece eternamente. Vamos firmar a nossa vida naquele que é Senhor, Redentor, que redimiu a nossa vida para que nós pudéssemos estar com Ele. A palavra de Deus foi revelada a nós, para que nós venhamos a se humilhar a esse Deus e agradecer por tudo que Ele tem nos feito, porque nós não somos merecedores. Se Deus olhasse para nós, vislumbrando o nosso coração, Ele jamais nos salvaria. Mas porque Ele olha para Cristo e vê a obra que Ele fez para salvar um pecador como eu, Ele me aceita. Porque minha fé não está firmada, irmãos, no que eu faço. Não está firmada na eloquência, não está firmada nas coisas que eu tenho, mas sim na eloquência de Deus, no poder de Deus, que é manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos confiar unicamente no nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor.